então legal, vou começar a investir. A gente está vivendo numa boa janela, para quem não tem exposição internacional, não tem exposição relevante. A gente está hoje vivendo uma boa janela de oportunidade, digamos, para a pessoa mandar dinheiro lá para fora, investir em bons ativos lá fora. Eu vou puxar isso para um lado que a gente está vendo muita atenção lá fora, porque a gente passou por um período muito grande, como vocês bem colocaram aqui na mesa, de taxas de juros super baixas e inflação super baixa. Porque a inflação estava super baixa, eles puderam colocar a taxa de juros num patamar que não é. Aí estou pegando palavras do Howard Marks, ele até escreveu um memo super legal que está no nosso site lá, se a turma quiser ler. Em português, né? Em português, que é mudança radical. Legal. Entra lá no site da Gama, tem mudança radical que ele fala, olha, tem uma boa chance agora da gente voltar para a normalidade, que é os países desenvolvidos voltarem a ter uma taxa de juros que se justifique como taxa básica de juros, que rodando ali ao redor de 3%, 4%, porque estava, teoricamente, não normal você ter uma taxa de juros zero. Você chega um marciano e fala, eu vou dar dinheiro hoje, ou vou te dar o dinheiro hoje, você vai me devolver amanhã, ou daqui a 10 anos é o mesmo valor, ou muito próximo ao mesmo valor, isso não faz sentido nenhum. Jogaram fora a preferência temporal, né? Exatamente. O que faz sentido é você ter uma taxa sobre isso. Então, a gente viveu anos muito mais anormais, o problema é que esses anos anormais duraram 10 anos. Né? E as pessoas se acostumaram com isso. Mas se você olhar uma janela um pouco mais longa, 30, 40, 50 anos, isso não é o normal. Então, esse memo do Howard fala muito sobre isso, super aconselho as pessoas a olharem. Quando a gente olha por essa perspectiva, hoje você tem oportunidades na mesa de renda fixa, onde você consegue retornos iguais ou melhores do que no Brasil, com coisas mais líquidas ou menos líquidas que tem no Brasil, e coisas mais arriscadas e menos arriscadas que você tem no Brasil. Então, o brasileiro que adora renda fixa, ele poderia olhar o cardápio dele de renda fixa e falar, eu estou naquele fundo que eu gostaria de render CDI mais 3. A gente tem essa opção com mais liquidez e, de repente, com menos risco. Ou temos essa opção com mais risco, com menos liquidez. Então, o cardápio dele, em vez dele entrar naquele restaurante e só tem o prato do dia, você tem várias opções hoje em dia e eu acho que a renda fixa está chamando muita atenção. Porque eu estava falando com uma grande gestora gringa agora 2 semanas atrás e ele falou, olha, Bernardo, a atenção que as pessoas estão dando agora é que se você tem um fundo com um risco de crédito, investindo em empresas, você consegue hoje uma rentabilidade de dólar mais 8, dólar mais 9. Traduzindo para Brasil, estamos falando aí de CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3. Então você tem coisas hoje em dia que entregam e o melhor. Se você olha a correlação, vou pegar o exemplo do fundo da Oaktree, que a gente está falando muito do Howard aí hoje em dia, você pega o fundo da Oaktree versus o IDA, que é um dos principais indexadores de título corporativo brasileiro, a correlação dele do fundo BRL, que me surpreendeu outro dia, está próxima de 0. Legal. Ou seja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, você vai pegar um fundo que corre a mesma coisa, está fazendo risco de crédito corporativo, você tem um fundo de risco de crédito corporativo brasileiro. Os dois não se falam. Na maioria das vezes, um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo, no final estão todos os dois rendendo bem, mas, que você falou, deu bom exemplo do faturamento, todas as duas lojas faturam, estão faturando bem em momentos diferentes, você pode melhorar o seu portfólio extremamente porque elas vão faturar ao longo do ano inteiro. E você tem uma renda fixa de dólar mais 8, parece muito bom, né? Porque se você for pegar a rentabilidade média da S&P nos últimos anos, se eu não me engano, junto com a taxa livre de risco e o prêmio de risco, daria mais ou menos 10%. Eu estava no Bloomberg esses dias. E, cara, você está ganhando quase isso. Muito mais sem correr o risco, muito mais sênior, exatamente. Você vai ser pago antes. E numa época que o S&P está... Dá para argumentar que está esticado, né? São poucas empresas que estão puxando o S&P para cima. Exatamente, isso é um bom ponto. A gente teve um bate-papo com a imprensa aqui, com os gestores da Oaktree, que tiveram com a gente agora um mês e pouco atrás, e o PM do Global Credit, que é esse fundo da Oaktree que a gente tem lá conosco, ele falou, olha, eu tenho bastante convicção, se você me apertasse hoje, que o rendimento da renda fixa hoje vai entregar mais nos próximos 3 anos do que um investimento em bolsa. Muito mais sênior. E com muito menos risco. E a galera esquece que você não tem que esperar até a maturação, né? Até o vencimento. Você pode, no meio do caminho, vender ali, porque teve uma queda do yield e ganhar, às vezes, 40%. Até um pouco mais do que isso.